Boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, o amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. E hoje estou aqui falar sobre um assunto aqui, uma reação de um vídeo de um pastor chamado Antônio Júnior, mas não uma reação para criticar ele, lógico, sobre algo que ele postou de um homem que se diz ser homem de Deus e queimou a Bíblia. Mas antes de tudo, falar que ontem foi um dia muito feliz para mim, porque recebi um convite de um irmão aqui da minha rua, e me chamou para poder pregar na igreja dele, a Assembleia de Deus, Sinais e Prodígios. E até deixei uma parte do vídeo fragmentado no YouTube. A parte inteira ele ia me mandar, mas ele ainda não me mandou. Quando ele mandar, eu posto no YouTube. E ontem foi uma noite muito feliz, um dia muito agitado, no modo nervosismo para poder pregar. Porque quem é pregador, quem prega a palavra de Deus, quando ele não é profissional, ele dá aquele nervosismo para poder mostrar que nada vem dele. Porque é o poder espiritual da Bíblia, da palavra de Deus. E vendo esse pastor aqui falando que um homem queima a Bíblia, que diz que ela não tem poder nenhum, é só dizendo que é um homem muito endemoniado. A minha esposa conversou comigo assim, mas Alex, você já prega há tanto tempo, não sei o que. Eu disse, não, mas isso prova que não é de mim mesmo, vem de Deus. Porque aquela ali não é uma coisa profissional, o cara igual uma planilha, e o cara numa empresa que fala e o cara é profissional, sabe falar, não. É por isso que não acredito nos profissionais da fé. Eu posso pregar 30, 40 anos, sempre vai dar aquele nervosismo, aquela coisa, para saber que nada vai vir de mim. O que eu estou falando ali é espiritual, para pessoas que vão se converter, outras voltarem para Jesus, embora alguns não aceitem. E esse pastor aqui, Antônio Júnior, ele está trazendo a respeito de um homem da África que diz que a Bíblia não é nada. Vamos assistir o vídeo. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu tenho ficado muito triste, sabe? De ver o quanto o ser humano tem brincado com Deus. O quanto o homem tem zombado das coisas sagradas. O quanto o homem tem afrontado o Criador e ele acha que não vai ter consequências. Só que a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Por isso nós não podemos zombar de Deus. Eu vou te mostrar aqui hoje um vídeo de um homem que se auto-intitula Homem de Deus, por incrível que pareça, hein? E ele começou a queimar Bíblias. Auto-intitula perfeitamente, porque de Deus ele não é. Com certeza é homem de Belial. Começou a queimar e rasgar Bíblias e dizer que o Deus Criador dos céus e da terra não é o Deus da Bíblia. Olha, você vai ficar chocado com esse vídeo e depois eu vou trazer a minha opinião. Eu vou dar a minha sincera opinião sobre o que eu assisti e eu tenho certeza você vai ser muito edificado. Irmãos, a Bíblia diz lá em Apocalipse que quando Deus começar a mandar pragas, destruição, muito caos sobre a terra por causa da desobediência, em vez das pessoas se arrependerem, sabe o que elas vão fazer? Elas vão começar a blasfemar contra Deus. Só uma coisa, eu não conheço esse pastor, estou vendo o canal dele pela primeira vez. E primeiro vídeo também que eu vejo dele. E eu vejo ele de uma forma muito serena de falar, sem precisar parecer uma agitação, tentar botar eloquência na voz. Não sei se alguém vai dizer assim, vai ter uns vídeos aí falando alguma coisa. Nesse vídeo aqui, eu estou vendo ele bem correto, bem conciso diante da palavra de Deus. Elas vão começar a apontar para o céu e dizer palavras terríveis contra o Criador. Isso acontece, irmãos, porque quando as pessoas se afastam de Deus, quando elas rejeitam o Filho de Deus, Jesus, elas estão fechando a única porta de salvação, a única esperança para o ser humano. E ela não tem ideia, mas o diabo vai fazer de tudo para destruí-la. E o diabo não tem coragem de afrontar o Criador. E é por isso que a Bíblia diz que ele é o inimigo de nossas almas. O diabo, ele vem para tentar... Interessante isso que ele falou, nós aprendemos isso no livro de Jó. Deus chamou seus filhos diante dele para reunir, né? Acredito que foi os anjos, embora anjos não seja filho de Deus, mas foi um termo colocado, tudo bem, sem entrar nesse assunto. O diabo chegou até Deus e Deus apontou para ele Jó. O diabo não tinha mesmo como afrontar Deus. Ele foi tentar dizer que Jó só servia a Deus por interesse. Ou seja, então ele
porque ele diz assim: o inimigo dessas almas vem para nos destruir. E a vontade do diabo era fazer com que Jó pecasse contra Deus. Você vê, tudo isso é algo que nós aprendemos dentro da Bíblia e sabemos. E o camarada, esse homem, esse africano aí, é um homem usado pelo diabo. Infelizmente, ele está fazendo todo mundo errar o caminho. Já está com um pé dele já no inferno, se não tiver já os dois. Porque uma pessoa pode até mesmo, já vivo, perder a salvação por estar blasfemando, brincando das dignidades espirituais. Então esse cara, ele pode já estar com a alma dele no inferno e vai estar levando aquelas pessoas ali. Talvez alguém diga assim para mim: mas presbítero, aquela gente aí está sendo enganada, está sendo inocente, elas têm a Bíblia para ler. E inocente até um certo ponto. Mas depois a pessoa pode querer aprender, a pessoa pode não querer. Como assim? A pessoa pode ser inocente ou a pessoa vir enganar. Olha, a Bíblia diz isso aqui, mas não precisa fazer isso aqui para poder servir a Deus, não. Isso aqui é o pastor que inventaram. Quando o coração da pessoa, ela não quer se voltar para Deus, ela aceita aquele argumento rápido. Ela podia, poxa, mas todo mundo sempre seguiu a Bíblia, falou que isso aqui estava certo, era assim. Mas a vontade dela de não querer estar com Cristo, então faz ela gostar daquele argumento. Porque aquele argumento não vai ensinar a pessoa a se corrigir verdadeiramente conforme a Bíblia manda. Então, enganada até um certo ponto, depois a pessoa se engana porque quer. Aí, olhando para a cara daquelas pessoas ali, que vou mostrar no vídeo, parece pessoas tão inocentes, mas a maioria já leu a Bíblia, mas preferiu crer no que aquele homem está falando. Destruir o ser humano em forma de afronta, porque o diabo não tem capacidade alguma de se levantar contra Deus. Então, ele vem aqui, na criatura, naquele que foi formado à imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano. Então, nós precisamos ter o temor do Senhor. Nós não podemos brincar com Deus. E eu quero ler para você aqui 2 passagens bíblicas para depois já colocar o vídeo e você vai ficar impressionado com esse vídeo. Olha o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Cabe aqui ponderar que ele está lendo numa versão nova, porque às vezes alguém pode ter essa mensagem na mente, mas estava na versão Almeida corrigida da Sociedade Bíblica Brasileira, ou aquela Bíblia mais antiga, Imprensa Bíblica Brasileira, eu tive uma. Então tá um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o propósito é para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Abrindo adendo sobre o que ele está falando, a questão pela qual os livros deuterocanônicos ou apócrifos não são aceitos no meio evangélico é porque a discussão que aqueles livros possam não ter sido inspirados pelo Espírito Santo. São os livros bons, assim, históricos para ler? São. Eu já li vários livros deuterocanônicos ou apócrifos. Mas a questão é a inspiração pelo Espírito Santo, para aquele livro ter realmente poder nas palavras. Alguém pode ler qualquer livro apócrifo e ver uma certa referência histórica, geográfica, tudo. Vai ser bom, não contém heresia. Mas para conter mesmo, estar ali na Bíblia Sagrada, tem que realmente ter a inspiração do Espírito Santo, para você ler aquela coisa, ver aquele livro, ver aquela passagem, ver, puxa, isso aqui está vindo no meu espiritual. E nenhum livro tem isso, a não ser a Bíblia, o livro que realmente converte. É como se fosse um espelho da nossa alma. A Bíblia é como se fosse um espelho, você olha para ela e você começa a ver o quanto você é pecador, o quanto você é falho, o quanto você precisa da misericórdia. É aí que entra o problema. A pessoa olha a Bíblia, vê as suas misérias, vê o seu pecado, vê como Deus afronta. A pessoa escolhe seguir, se arrepender, ou escolhe dizer: não, tá me ofendendo, tá indo contra o que eu quero ser, e a pessoa vai logo descambar de vez e não querer crer. E quando a pessoa lê algo que está vindo contra o princípio dela,
Mais fácil é a pessoa querer dizer que a Bíblia é mentira. É igual quando uma pessoa está discutindo com a outra, a pessoa fala algo que vai impactando e a pessoa sabe que é verdade, o mais provável é a pessoa, quando ela não tem um pingo de dignidade, ficar contra a pessoa e dizer que a pessoa está mentindo para ela. É o que acontece. Quando a pessoa está negando a Bíblia, preste bem atenção, ele está chamando Deus de mentiroso. Eu não preciso fazer isso para poder ser salvo, eu não preciso largar isso porque Deus não existe assim, mas a Bíblia está dizendo. Mas foi escrita por homens inspirados por Deus. E tanta pessoa sabe que é verdade, que é algo escrito tanto tempo lá atrás, ele é atual, ele vai impactar o ser humano hoje. A Bíblia não foi escrita para seres humanos de 3, 4 mil anos atrás, não. Foi escrita para toda a humanidade em todas as eras possíveis. E quanto mais tempo for até Jesus voltar, a Bíblia vai estar impactando o homem da mesma forma. A autoridade dela não muda. É diferente dos escritos hindus, que tem coisas que não vai impactar, serve mais para filosofia. Aquilo não muda o jeito de ser de uma pessoa nos dias atuais. Misericórdia de Deus. Só que quando a pessoa não quer mudar de vida, ela não quer se arrepender, ela começa a criticar a Bíblia. É muito mais fácil você criticar aquilo do que obedecer, entendeu? Então as pessoas criticam a Bíblia, elas têm ódio da Bíblia, porque a Bíblia, ela fala da sujeira do coração do homem. E as pessoas chegam até a dizer assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Irmãos, eu confesso, eu dou graças a Deus porque foi escrita por homens, porque isso mostra que Deus, ele quer participar da nossa vida. Pastor, mas o homem é falho. E é por isso que eu quero ler para você essa outra passagem bíblica, que diz assim, presta muita atenção. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ou 21. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem da iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Ou seja, irmãos, homens escreveram as Escrituras, a palavra de Deus, mas eles não foram homens qualquer. Foram homens separados, homens que foram impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, entendeu? Então, por mais que nós sejamos falhos e pecadores, o Espírito Santo é quem guiou esses homens para escrever a Bíblia. E a prova disso é que na Bíblia tem 66 livros, sendo que foram cerca de 40 autores escritos ao longo de quase 1.500 anos. Dá para imaginar isso? Hoje eu escrevo aqui uma cartinha para alguém, se a outra pessoa for escrever ou for passar para outra pessoa, ela já vai escrever de outra forma totalmente diferente. Mas a Bíblia é um milagre, porque ao longo de 1.500 anos, 40 homens que viviam em épocas diferentes, em lugares diferentes, eles escreveram as Escrituras. Só que o interessante é que toda a Bíblia se encaixa e toda... Exatamente, né? A Bíblia tem referências e tudo. Uma vez eu vi um pastor falando na rádio, eu não lembro nem quando foi, né? Ele falou, né? O que criaram agora na internet, link, você clica, abre e vai em outro lugar. Ele falando assim, a Bíblia já tinha isso. Que você vê naquele rodapézinho da página, aí vê aquele montão de referência, você vai lá, não clica, você vai lá e vê. E cada mensagem está de acordo com aquela mensagem que está lendo ali. Então é muito interessante, é muito viva a Bíblia. Uma vez eu cheguei em casa, minha irmã falou que ela estava vendo na rádio, eu não lembro qual rádio que era também, não lembro se era a Rádio Copacabana ou Melodia, e o pastor falou assim, meu amigo, você crê na Bíblia? E o homem respondeu para você, pastor, eu creio até nos mapas que estão na Bíblia. Aí você vê como era uma coisa tão maravilhosa, por quê? Até nos mapas referentes que aqueles lugares geográficos, embora não existem mais, já existiram. E o homem dizendo que até nos mapas da Bíblia ele acredita. Ou seja, então é uma coisa muito, muito divina. Eu vi também um pastor uma vez falando que um pastor abriu a Bíblia e tinha aquelas 3 páginas em branco. E ele falou, e o homem pregou naquilo ali. O que é isso aqui? Foram 300, outros dias 400, né? Anos de silêncio que Deus ficou com Israel. E pregou e falou por causa de quê? E aí você vê como é tão poderosa, não vou dizer mágica não. A Bíblia é tão espiritual que tudo dela é para a nossa alma.
é para a nossa edificação. E ela toda se encaixa, todos eles, um vai citando o outro. O Novo Testamento todo, quando Jesus sempre fala, cumpriu-se a palavra que foi dita pelo profeta Isaías, profeta Jeremias, todas elas. Inclusive de uma dessas, até de Jeremias, fala do livro da Epístola de Jeremias, que nem está na Bíblia. Que é um tema, poderia eu falar algum dia sobre isso, era ou não era para estar na Bíblia. E nós vemos que como a Bíblia, ela muda realmente o ser humano. Podem acreditar nisso que eu vou falar. Quando o ser humano ele não quer mudar, a primeira coisa é dizer que não aceita a Bíblia. Depois é por causa de homens, não sei o quê, de pastores, e depois pastores é só um placebo. Igreja é só um placebo. Eu até também vou depois abrir também um adendo para falar também sobre os desigrejados. A Bíblia fala de Jesus Cristo como o único caminho, a verdade e a vida. A única resposta, a única saída para o ser humano, para ele se libertar do pecado, da condenação, é Jesus Cristo. Amém? Então eu vou colocar aqui o vídeo. Não se esqueça de clicar em joinha, isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. E eu peço que você se inscreva. Faço dele as minhas palavras também, tá bom? No meu canal, porque... Vou adiantar um pouquinho aqui. E eu peço que você se inscreva com palavras de Deus. Então venha participar comigo, tá bom? Presta muita atenção nesse vídeo. Vamos prestar atenção. I am burning this Bible. Because Bible is a scam and naka. The Bible is a scam. It's because of the Bible. That is why Africa. Esse homem aí, eu vou dar minha opinião antes da opinião do pastor. Olhando para esse homem aí, eu lembro até aquele, parece até o Homem Obeah, um cara que o Batman enfrentou, que era até voodoo, que tinha uma religião que os caras acreditavam, né? Que dava do Grande Baca. É uma revista que eu li há muito tempo do Batman, onde até os pais do Timothy Drake morriam. O cara tinha uma religião e o pessoal, só que era no Caribe, acreditava no cara como um verdadeiro redentor. Olhando esse homem e aquele pessoal ali, a cara deles, é como que esse cara fosse o próprio Homem Obeah, acreditando como esse cara fosse ele mesmo redentor. E o que ele citou, por causa da Bíblia, a África tá sofrendo. Por quê? Eu acredito que esse homem deve ter lido na Bíblia, deve ter lido que os africanos vêm da descendência de Cã, que filho de Noé, que pelo fato de ter visto o pai nu, foi zombar, aí Jafé e Sem, o pai dos asiáticos, Jafé, pai dos europeus, foram lá, cobriram, e Noé falou, maldito seja tu, Canaã. Ou seja, todos os descendentes. Então, depois disso, a África, lógico, serviu a Jafé e Sem, os asiáticos e os europeus. Perfeito. Poxa, Noé amaldiçoou. Primeiramente, aquilo ali foi Noé. Mas só que, como ele era o nome de Deus, Deus cumpriu isso aí. Só que esse cara, se ele tivesse um pingo de entendimento, toda a maldição foi quebrada em Jesus. Se o problema que ele fala que a África está sofrendo por causa da Bíblia, não foi por causa da Bíblia. Foi por causa do antepassado dele. E a África sofre porque ela mesma prefere ir para o pecado, para a idolatria. Chega lá e pregar, inclusive até quase no final do vídeo, o pastor Antônio fala que nós temos que respeitar todas as religiões. Lógico, eu respeito sim. Respeito o cara religioso, tá na religiosidade dele. Eu não vou chegar lá, não vou tancar pedra, não vou invadir o templo dele, quebrar, seja lá o que for. Mas a verdade tem que falar, só há um Deus. Então se ele não quer crer, porque ele leu alguma coisa na Bíblia que está falando contra a África, o azar é dele. Se o Brasil existisse naquela época e a Bíblia falasse alguma coisa contra o Brasil, eu não ia ficar revoltado com a Bíblia de jeito nenhum, porque eu já sei como é o meu país hoje. Nós sabemos como o nosso país é miserável. Se o nosso país já tivesse mais de 3, 4 mil anos e a Bíblia já falasse dele, com certeza eu ia falar, tá certo mesmo. Eu ia falar, e até mesmo não sendo, algumas coisas que o Brasil paga é porque está indo contra a palavra de Deus. Suas idolatrias, suas coisas, teus pecados, tudo, sua luxúria. Por que eu vou ficar revoltado
com aquilo que está me mostrando a realidade. A África está sofrendo porque preferiu abandonar a Deus. E não é questão de eu estar sendo preconceituoso com os africanos, misógino, ou estou indo contra as etnias, não estou falando isso não. Podia ser um lugar também de branco, de seja lá quem for. Se a pessoa se afasta de Deus, lógico que vai sofrer. E aqui o caso, esse homem, ele está sendo praticamente como um guru espiritual para esse povo aí. Eu não sei quantas pessoas seguem ele, vai ser pouquinho, mas com certeza deve ter muito mais pessoas. We are suffering. Nous souffrons. Africa have to be free. Mas quem faz a África ser escrava são vocês mesmos, quando se afastam de Deus. A Bíblia não está escravizando a África. Aí vejamos que o argumento desse homem é um argumento totalmente sem pé, sem cabeça. Quer ser livre? Aceita Jesus. L'Afrique doit être libre. Yes. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Yes. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Bible is a scam. La Bible est un scanner. Bible is a scam. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. Meu amigo, se soubesse o nervosismo que eu fiquei ontem para pregar, para poder manusear a Bíblia, pelo poder, pela responsabilidade que é falar para converter almas, você jamais diria isso. Esse homem nunca sentiu aquele embrulhar no estômago, aquele friozinho na espinha, ao falar para uma multidão, para pregar, e não dizendo multidão, grande multidão não, porque o pouco que seja para falar a palavra de Deus é como se estivesse falando para uma grande multidão. Porque sempre alguém lá fora da igreja vai estar ouvindo. Se esse homem soubesse o que é sentir o peso da responsabilidade de pregar a palavra de Deus, de tremer um pouquinho no altar, porque aquilo tudo vem de Deus, não é de você, porque não é mecânico, esse homem jamais falaria isso. Mas eu acredito, eu não sei, que esse homem alguém deve ter evangelizado ele ouviu a Bíblia, aprendeu, aceitou durante um tempo de bom grado, e depois começou a ler, começou a se inteirar e se sentiu ofendido. Na verdade, esse homem não se converteu. Ele aceitou um novo estilo de religião na vida dele como se fosse qualquer outra religião que aparecesse. Só que essa aí confrontou ele. Confrontou os seus erros, os erros da sua nação. E por que ficar revoltado com a Bíblia? E não simplesmente pregar e falar, olha, nós estamos errados, temos que seguir aqui para ser salvos. Como dizer assim, de uma malignidade imensa, é um homem totalmente endemoniado. Scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. And we have to be free. On doit être libre. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. We have to be free. On doit être... É como eu falei no outro vídeo, uma mentira falada 1 bilhão de vezes continua sendo mentira. Vai ser sempre mentira. Talvez possa ter alguém que possa me contestar, falar só a misericórdia de Deus, a vida dele, ele pode ser salvo. Eu tenho minhas dúvidas que um cara dessa forma, ele pode estar perdendo a salvação dele em vida. Enfim, eu não quero levantar um debate qualquer sobre isso, senão vai ter teólogos também me contradizendo, tudo isso, aquilo outro, e nem perderia o foco principal do que é. Live. We have to be free. On doit être libre. We are Africa. L'Afrique Have to be free. doit être libre. Africa L'Afrique Você é have escravo to be do que free. quer. Africa L'Afrique have to be free. Só que esse homem ele não percebe que fazendo isso, ele não está sendo escravo do homem branco europeu opressor não, ou sei lá do que ele quer dizer que a África não é livre. Ele está sendo escravo do próprio diabo. Porque a Bíblia diz, conheceis a verdade vos libertará, e a verdade é a Bíblia. Então hoje a África é livre de qualquer opressão, é um continente, tem uma parte rica, tem uma parte pobre, como qualquer continente. Mas quando ele faz isso aí, ele está se escravizando pelo próprio diabo. É isso aí, a verdade é essa. Nunca serão livres dessa forma.
E eu espero, em nome de Jesus, que esse câncer desse cara aí, desse novo... Eu sei lá como intitular esse cara, não venha se espalhar. Mais do que nunca, as igrejas têm que ficar atentas para isso. Tem igrejas que têm boa condição, que podem enviar missionários para a África, continuar mandando. Todo mundo já pregou lá. Não, tem gente que está precisando ainda. E, é lógico, pessoas também idôneas realmente. Não é qualquer um que vai lá só para dizer que é missionário que pregou e não trabalhe com as almas. Porque eu acredito que esse homem foi evangelizado um dia. Mas eu acredito que possa não ter sido trabalhado. Se trabalhou com ele, alguém trabalhou em respeito para ele se converter, então esse homem é muito, mas muito de Belial mesmo. E para poder negar e fazer isso aí com tudo que ele aprendeu antes. E acredito que esse homem ele aprendeu, mas ele não quis aceitar. Free. Yes. I'm burning this your stupid Bible. Je brûle ta stupide Bible. Because I am the lion. Parce que je suis le lion. Não, cara, tu não é o leão não, cara. Tu é um gatinho assustado. Simplesmente isso. O leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. E eu diria que um leão que irá te devorar. Talvez alguém fale assim, não, presbítero, quem devora é o inferno. Mas quando Jesus voltar daquele dia, como leão mesmo, ele só vai vir salvar quem já está salvo. Quem não quiser ir rejeitar, Jesus vai vir como advogado, vai vir como um juiz. Sabe aquele advogado que defende a pessoa, depois faz uma prova para o magistrado, é juiz, quando o cara chega lá um dia, você foi advogado, você me defendeu, ele mas hoje estou juiz para te condenar. É a mesma coisa isso. Hoje Jesus é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Naquele dia ele vai ser o leão que vai rugindo com a pata poderosa mesmo e vai destroçar esse tipo de gente aí. É verdade. É uma coisa pouco pregada. Jesus hoje é o advogado, está vindo para resgatar. Mas naquele dia Jesus vai ser o leão mesmo. E aquele que não aceitou, que está agindo igual esse homem aí, com certeza vai sentir o peso da pata forte do leão que é Jesus. Lion. Qui vous a dit? Moi je suis un pasteur. Who told you? Qui vous a dit? Não deixa de ser. A palavra pastor não quer dizer só que pastor que vai levar para o céu. Ele é um pastor. Mas um pastor que vai levar um rebanho para o inferno. Não deixa de ser. É um pastor mercenário. I'm a prophet. Que je suis un prophète. I said. Não existe mais profeta hoje em dia. O último profeta foi João Batista. Já está errado. Eu te chamo de mentiroso na cara. Acabou você. J'ai dit, Your Bible is a scam. votre Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible La Bible is a scam. est un arnaqueur. Listen to me. I'm burning the Bible Je brûle la Bible. and understand Et comprenez that que this thing cette chose doesn't have power. n'a aucune puissance. I said Yes. Vou falar para ele. Ele não vai nunca ver esse vídeo. Meu vídeo não vai ter alcance mesmo para um dia chegar até ele. Queria que tivesse. Mas não só para ele, para todo mundo que também gosta de criticar a Bíblia no Brasil, qualquer lugar do mundo. O poder da Bíblia, ele não é como a pessoa pode imaginar assim, como se estivesse vendo um filme de Indiana Jones. Os caras vai atacar, queimar a Bíblia, aí logo do alto deixa cair um raio e fulmina a pessoa, porque a pessoa tentou tocar naquele livro sagrado, ou então se tocar vai levar um choque, ele vai morrer. Não, o poder da Bíblia não está nisso. O poder da Bíblia não está assim para poder impressionar. O poder da Bíblia está no dia de quando a pessoa estiver morta diante de Deus, do Cordeiro Santo, ser condenada. Quando os escribas e fariseus, os sacerdotes levitas, contestavam o que Jesus falava, Jesus falou: quem não aceita a minha palavra, eu não julgo nem censuro. A própria palavra o condenará no último dia. Então, para esse homem aí, fala isso, meu caro, o poder da Bíblia você vai ver quando você descer a sepultura. Quando você acordar, abrir os olhos e estiver diante do Cordeiro. Aí você vai ver o poder da Bíblia. Talvez alguém viesse dizer assim: poxa, presbítero, mas se Deus lançasse um raio e fulminasse esse homem na hora ali,
talvez aquela gente toda ali se converteria. Não, Deus não vai fazer isso mais hoje não. Não vai fazer isso não. E todo mundo tem a Bíblia, sabe que tem o Espírito Santo para dar entendimento, por não crer nesse tipo de gente. Deus já outorgou essa capacidade. Não precisa de tirar essa capacidade de novo e lançar um raio, partir esse homem no meio, para o pessoal crer. Não. É a obrigação de cada um que uma vez leu a Bíblia, entender que o Espírito Santo lhe dá entendimento para entender os seus erros, o que tem que acertar, e sempre, nunca ir a favor de uma pessoa que está queimando a Bíblia. This thing Cette chose doesn't have n'a power. aucune puissance. Yes, I said, Ele repete J'ai muito, eu this vou adiantar um thing. pouco aqui. I am the lion. Je suis le lion. Oh, I Il n'y need a aucune puissance. Dieu m'a envoyé to come and speak the truth. pour venir parler la vérité. And that's what I'm doing. Et c'est ce que je suis en train de I faire. want to tell everybody J'aimerais dire à tout le monde that the Bible que la Bible can never save you. ne peut jamais vous sauver. Yes, I said, Je dis, Bible la Bible can never save ne you. peut jamais vous sauver. Bible La Bible can never save you. ne peut jamais vous Eu vou colocar um ponto aqui na ambiguidade que ele está falando. De fato, a Bíblia em si, ela não pode salvar se a pessoa não querer crer. Você tem que crer no Deus da Bíblia. Não é que a gente abre a Bíblia no Salmo 91 em casa, ou Salmo 23, achando que ela ali vai proteger, vai salvar ela. Não, a Bíblia ali não vai salvar. Porque aquilo ali, né, a pessoa abrir a Bíblia e fazer tudo errado. Quem salva é o Jesus que está na Bíblia. E quando você crê nas palavras que está na Bíblia, que é do próprio Cristo, que é o próprio Deus que enviou, inspirou os homens, então aí você vai estar sendo salvo por estar crendo na Bíblia. Eu não sei como esse homem deve ter vivido na vida de idolatria, se ele acredita na Bíblia como um objeto místico, mágico, que salva. Eu acho que esse cara deve ter visto muito filme de Indiana Jones, Alan Quartermain, seja lá quem for, mas não é exatamente assim. A Bíblia pode me salvar no momento que eu largo o meu pecado e dou vazão às Santas Escrituras. Eu posso presentear uma pessoa incrédula com a Bíblia. Cara, muito obrigado, beijar a Bíblia. Eu vou ler chegar em casa, mas o cara vai fazer tudo errado. A Bíblia não vai salvar aquela pessoa dessa forma. Tem que você se alimentar da palavra de Deus para ser salvo. Coisa que esse camarada ele não entendeu. Mas ela não pode salvar, como ele está dizendo, mas vai condenar. Eu lembro um episódio dos Simpsons, a Martin estava louquinha achando que a mulher era a babá que acho que era uma psicopata, queria matar, e a lei disse que não podia prender a mulher porque não tinha prova. Quando ela foi tentar matar a mulher, o policial chegou e falou assim: mas a lei não pode proteger? Ele falou assim: a lei não tem poder para proteger, mas tem poder para te prender, doçura. Eu achei muito interessante isso. Ele fala: a Bíblia nunca pode te salvar, mas pode condenar. Mas a Bíblia pode salvar. Mas é o camarada querer aprender da Bíblia. Ela não é um artefato mágico por si só que vai salvar a pessoa. A gente vê que esse camarada ele tem um entendimento totalmente distorcido da realidade. E muita gente também tem um entendimento distorcido da Bíblia. Para mim, é só um livro, é feito de papel. De fato, é um livro. As folhas são de papel. Se tacar fogo, vai queimar como qualquer outro livro. Mas são as palavras ali que vai diretamente no teu íntimo, que faz a pessoa ver seu pecado, seu erro, e querer a Jesus, ou continuar no erro e ser condenado, é que vai fazer a grande diferença. E a Bíblia é a que mais muda a vida das pessoas. vous sauver. Irmãos, vamos parar por aqui. E eu quero dizer uma coisa. Assim, eu sinto compaixão por um ser humano desse, sabe? Em primeiro lugar, eu fui ver o contexto desse vídeo e mostra que esse homem se auto-intitula homem de Deus. Se ele fosse um homem... De fato, ele auto-se intitula, mas ele realmente não é. É um homem do diabo mesmo, é um homem de Belial, é um homem completamente fora da realidade. E eu fico muito triste ver aquela gente toda ali e também ver a falta, a carência que faz de ter realmente pastores, pregadores de verdade ali para poder, não naquele exato momento,
mas depois chegar até aquele povo ali, pregar e falar realmente a verdade, falar, olha, não siga esse homem vai levar vocês para o inferno. O homem de Deus, primeiro, ele respeitaria a crença das pessoas. Até mesmo eu digo aqui para cristãos que não respeitam a crença dos outros. A Bíblia diz que Deus é amor e aquele que não ama não conhece a Deus. Eu vou um pouco mais além. Eu não me importo se esse cara ele não está respeitando o fato de ser cristão. Eu nem ligo para isso. Porque eu sei que a Bíblia diz que as pessoas não iriam nos amar por sermos cristãos. É o fato de ele estar dizendo que a Bíblia é uma farsa e tudo, e ele está levando aquela gente ali para o inferno. Mesmo que uma pessoa ela não goste de cristão, mas é assim, eu creio na Bíblia, eu só não gosto de igreja. Está errado, mas pelo menos é meio caminho para a pessoa ler na Bíblia e entender realmente o trabalho que as igrejas fazem. Então eu não me preocupo do incrédulo, de outro religioso, ele criticar. Ele nos criticar, no caso, perdão. Mas o fato que ele falou, o cristão tem que respeitar, nós respeitamos sim. Só que muitas vezes ele não pode confundir pregarmos a verdade que estamos desrespeitando. A pessoa está na religião dela, quer que seja, ela vai dar conta a Deus um dia. Só que depois ela não pode achar que Deus fez acepção porque ele falou o modo de como a pessoa tem que ser salva. Então, em primeiro lugar, precisamos respeitar a crença das pessoas, mesmo que nós não acreditemos, tá certo, irmãos? Então fica aqui um recado contra toda forma de intolerância religiosa, mas eu sei que sempre houve perseguição, irmãos. Isso aqui. Acredito que não vai ter uma enxurrada de pessoas, um vídeo viralizado, de criticando e escrachando esse cara, botando esse cara abaixo. Mas se fosse alguém queimando o Corão ou queimando algum escrito hindu, com certeza ia ser, ia falar um montão de coisa. Para você ver como que a Bíblia, ou seja, os cristãos, eles estão no caminho certo, que nós somos só defendidos, justificados pelo nosso próprio Deus. Não esperem ver pessoas assim, todo mundo aquela churrada de comentários condenando esse homem. Mas se fosse alguma coisa de uma outra religião, com certeza estariam condenando. E é lógico, como o pastor Antônio Júnior falou, muito bem colocado, não somos nós cristãos que vamos fazer isso, deixa que seja outra pessoa fazer isso. Eu não preciso fazer isso, rasgar qualquer escrito de uma outra religião. Eu só preciso falar de Jesus para a pessoa aceita ou não. Que não é de hoje, não. Perseguição sempre aconteceu e o próprio Jesus disse: se as pessoas me odiaram, vão odiar vocês também pelo fato de vocês estarem comigo. E eu me lembrei aqui agora de um livro que eu li. Esse livro, ele se chama O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Ele fala sobre um indiano e um dia ele começou a ouvir sobre a Bíblia, sabe? Só que eles eram da religião hindu. E o que acontece? As pessoas diziam para ele o seguinte: olha, não leia esse livro, porque esse livro é amaldiçoado. Existe um feitiço nesse livro. E todo mundo que começa a ler esse livro passa para uma outra religião. E a pessoa se converte, ela se liberta, ela muda de vida, sabe? Então eu fiquei impressionado com isso na época que eu li esse livro. E o nome dele é O Apóstolo dos Pés Sangrentos, porque esse jovem hindu, ele se converteu realmente, Jesus mudou a vida dele e ele começou a pregar aonde ele ia. E Deus começou... Uma coisa interessante, uma vez eu vi uma pregação de Juan Ribeiro Bailarim, e ele disse que pregar para o hindu é fácil. O hindu ele aceita qualquer tipo de religião. Ele aceita Jesus como mais um Messias, e não apenas o Messias. E ele falando isso aqui é até um paralelo sobre aquilo que o Juan Ribeiro Bailarim pregou, falou. Começou a usar ele com cura, com milagres, e os pés dele ficavam sangrando porque ele não tinha nenhuma sandália para usar. Ele foi totalmente abandonado pela sua família, mas Deus estava com ele o tempo todo. Então, irmãos, eu não sei se você já teve uma experiência assim de transformação, mas eu mudei de vida lendo a Bíblia. Pessoas falaram de Jesus para mim e eu me converti, sabe? E a minha vida mudou, foi totalmente transformada e eu fui liberto, sabe? E então, da mesma forma, você pode também ser transformado. E aí fica a pergunta, né? Por que será que o diabo e essas pessoas atacam tanto a Bíblia? Como eu disse para você,
é porque a Bíblia fala da condição do coração do homem. É bem as pessoas, né? Aquelas pessoas ali estão como realmente um gado mesmo atrás daquele homem ali. Olhando do canto do vídeo, dá pra ver que tem muita gente ali que tá assustada, tá assim... Possa ter aprendido a Bíblia, possa ter tido a Bíblia como verdade, e agora do nada aquele homem que era o pastor, que talvez devia ser uma igreja, no caso se cansou, e agora tá fazendo aquilo ali, dá pra ver que aquelas pessoas ali, elas não estão vibrando totalmente. Mas é como eu também disse, elas não são inocentes totalmente. Poxa, mas estão sendo enganadas, presbítero, mas elas já leram, elas podiam falar, não, o pastor está errado. Sabe por quê? Porque quando a pessoa está aqui no Brasil, qualquer lugar na igreja, o pastor pregando algo, quando a pessoa não quer aceitar, ela não aceita. Ah, eu saí da igreja porque eu não gostei daquilo. Eu não saí da igreja porque agora o pastor permitiu as irmãs abrirem com batom, usar calça comprida, não sei o que, a pessoa sai da igreja por qualquer coisa. Ah, o pastor pregou algo na igreja que eu achei que não foi de Deus, eu saí, não gostei de sair daquele ministério. Sabe? Às vezes a pessoa está errada, mas a pessoa sai. Às vezes a pessoa está certa, tem uma visão de Deus, olha, o pastor lá perdeu a visão, eu estou saindo, não quero falar mal, não quero criticar, não quero denigrir ninguém, mas não está certo aquilo, eu estou vendo que não está na Bíblia aquilo que está pregando, e eu estou no outro ministério que eu vi que ali eu vou naufragar na fé. A pessoa tem a capacidade do Espírito Santo para entender isso. Então, aquele povo que está ali, embora não é muito, pode ter o discernimento espiritual de ver, não, está errado. Ele está errado, ele não está dentro da realidade. E eu espero em Deus que aquele povo que está ali, embora seja pouco, possa depois ter voltado para suas casas, ter meditado e preferindo mais seguir esse homem. Porque tem igrejas lá na África. E dá para ver que são poucas pessoas ali. Eu não sei se ele tinha um rebanho grande quando ele começou isso, um desistiu dele, só aquele pouco qualificou. Espero que aquele pouco que esteja ali também venha se converter, porque eu vejo no semblante deles que não é aquele entusiasmo da mesma parte que tem esse homem ali. A Bíblia fala a verdade sobre Deus, sobre quem é o diabo, sobre o coração do ser humano que é pecador, só que a Bíblia também nos aponta o caminho da salvação, e o caminho é Jesus. Então, leia a Bíblia, mas ao mesmo tempo eu sei que tem pessoas que leem a palavra de Deus e elas não mudam de vida. Por quê? Porque elas leiam somente com o intelecto. Não adianta você ler somente ali palavras, você tem que entender que aquela é a palavra de Deus, a palavra do nosso Criador. Amém? Quando você abre o seu coração e você abre o seu entendimento, você começa a enxergar coisas que uma pessoa comum não percebe na Bíblia. Então eu vou te dar aqui 3 razões para você não ler a Bíblia. A primeira delas é para você não ler a Bíblia só para ter argumentos para querer discutir com as pessoas. Aí vai entrar o ponto que eu quero chegar, que eu disse no início, que eu ia falar dos desigrejados também. Tinha um outro vídeo também, que eu vi de um tal de Antônio Galvão, que estava criticando um outro pastor, aí, eu nem lembro o nome do pastor, porque ele estava falando exatamente contra os desigrejados. Aí não sei se o outro pastor também falou de uma forma, eu não vi o vídeo todo completamente, mas quando eu vi esse outro homem, ele começar a xingar, a falar palavrão, ele não falou grandes coisas não, mas vocês vão entender. Grandes coisas, a igreja, não sei o que, ele falou de outra forma. Daí dá para entender que quando uma pessoa ela critica a igreja, que foi o Cristo morreu pela sua igreja, dá a entender que a pessoa ela não consegue entender a Bíblia. E o outro pastor está falando realmente que a pessoa critica a igreja institucionalizada, essas coisas todas. Eu até fiz um vídeo também sobre isso há uns 3 meses atrás, ou 4, não lembro bem, só procurando para ver. Mas a falta de leitura da Bíblia faz a pessoa até mesmo achar que não precisa da igreja para poder chegar até Deus. Lembrando que igreja não salva ninguém. Mas também a pessoa se rejeitar para a igreja também não vai ser salvo. É a convivência, é o caráter, o viver em Cristo. E Jesus mandou ter união. Jesus não pregou para ninguém ser desigrejado. Então aquele homem falou, igual ele acha que, em primeiro lugar, se o cara que se acha que isso é de Deus, não falaria os palavrões que aquele cara falou.
mais uma vez, o meu vídeo do canal de pequeno alcance. Esse cara um dia vai ver e vai querer me criticar, e eu, se ele querer me reagir, eu não vou nem dar o prazer de reagir novamente, porque não vai valer a pena. Mas aí a gente vê que quando a pessoa ela não consegue se alimentar da Bíblia verdadeiramente, a pessoa cai como esses desigrejados e cai como esse homem aí. E esse realmente já está botando os dois pés dele no inferno. Não queira ler a Bíblia só para você entrar em debates, disputas religiosas, tá bom? A segunda razão é para você não ler a Bíblia só para escolher as partes boas que te convém. Tem muita gente... Exatamente. Eu, desde adolescente, quando eu via aquela caixinha de promessa, tinha um pastor que não gostava daquela caixinha de promessa. Por quê? Porque só tira versículozinho bom, coisinhas para levantar o teu astral. E a Bíblia não é isso. Caixa de promessa tinha que ter as palavras mais duras também, mais firmes. Não tem todas as coisas da Bíblia. A pessoa ia lá, tirava versículo da Bíblia, vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Não. A Bíblia nem é uma caixinha só de promessa. Se bem que não deixa de ser uma promessa quando fala que se a pessoa não aceitar Jesus, vai perder a salvação. É igual quando um pai fala para o filho: eu estou só te prometendo que eu vou te bater, estou só te prometendo, não deixa de ser uma promessa. Um castigo também não deixa de ser uma promessa. Mas não é para aquele ponto de só levantar o ego da pessoa. É como ele falou, não é para ler a Bíblia só para debater. No início da minha conversão, eu debatia com muita gente que vinha me perguntar as coisas. Pessoas de mais tempo de igreja do que eu. Mas porque vinham para me criticar. Não que eu chegava para poder debater. Minha mãe sempre falava, quando a gente estava no espiritismo, ninguém vai falar de Jesus pra gente. Agora que estamos convertidos, do nada para as pessoas só poder querer nos debater, nos criticar. Para criticar por causa da igreja onde nós estávamos. Porque não era uma igreja muito antiga. Mas era uma igreja que pregava a palavra de Deus. Não era igreja de heresia, não. Gente que começa a ler a Bíblia e fica só nas passagenzinhas bonitinhas, né? Que falam do amor, do perdão. Irmãos, precisamos ler também aquelas passagens que falam que o homem tem que se arrepender, que falam do juízo de Deus, que falam sobre a justiça divina, sabe? Então, leia a Bíblia toda, em todas as partes. Eu sei porque eu era de uma outra religião que tinha um evangelho só daquela religião. E eles tiraram muitas partes da Bíblia. Então, isso é... Eu já sei até de quem ele está falando. Eu acredito que ele, com uma forma ética, ele não quis falar, mas eu acredito que não tem problema algum eu falar aqui. Ele, com certeza, ele está falando do kardecismo. Ele está falando do Evangelho, segundo Allan Kardec, que pegou muitas coisas da Bíblia. Muito texto de João, eles pregavam muito João. E é lógico que se baseia na parte também de Jesus, falando, instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento, na qual eles pegaram para a doutrinaria da reencarnação. Isso aí não chega a ser nenhum segredo. Pode ser até que eu esteja equivocado, ele possa estar falando de outra, mas acredito que possa ter sido isso mais. A dos Mormon não é, porque já o Joseph Smith, ele criou a Bíblia sobressalente, ele criou uma nova Bíblia, que teve revelação dos céus, na qual nenhum outro evangelho foi dado depois daquele que já aprendemos. Quem tiver recebido seja anátema, ou seja, maldito. E é claro que ler a Bíblia, eu gostei dessa passagem, dessa eu não gostei. Todas as passagens da Bíblia, a pessoa tem que gostar. Quer seja aquela que está te falando para bênção, quer te falando aquela que está te mostrando a maldição. Se ela está te mostrando a maldição, é porque você está no erro. Então eu tenho que gostar daquela palavra para dizer, poxa, se não fosse isso aqui, eu ia com passos largos caminhando para o inferno. Por que a pessoa não vai gostar de estar passando na estrada e ver uma placa, olha, ponte caída, não ultrapasse? Ah, eu não gostei. Ué, vai continuar o carro, você vai cair e vai morrer. Por que o cara não vai gostar de uma placa, ver desvio, poste com fiação solta aqui no meio da rua? O cara tem que gostar de ver aquilo. Opa, vou me desviar, vou gastar um pouco mais de gasolina, mas não vou passar por ali podendo morrer eletrocutado, explodir meu carro. Sabe? Quando a pessoa ela não quer a Deus, ela não consegue ter o Espírito Santo, é lógico que ela não vai gostar da Bíblia. E grave bem isso que eu estou falando. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, ele critica a Bíblia. Ah, mas não,
tem outro argumento. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele crê completamente e piamente na Bíblia. Eu não duvido de nada da Bíblia. Não duvido de nada da Bíblia. E cada vez quando nós estamos pregando e estamos vendo a manifestação do poder de Deus, como que aquilo é diferente naquela hora, a gente vê quão poderoso esse livro é. Mas como aquele homem falou ali, eu vou apelidar ele de homem obiá, que prega heresia, ele quer dizer, a Bíblia não pode salvar? Não. A Bíblia por si só não vai salvar ninguém sozinho mesmo não, cretino. Ela vai salvar no momento que a pessoa crê no Jesus da Bíblia e mude suas atitudes. E para você, a Bíblia ela não pode mais te salvar porque você mesmo está se condenando. E como muitas outras pessoas também. É terrível, é muito perigoso. Você tem que ler toda a Escritura. Só que ao mesmo tempo você tem que entender a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo. Muitas pessoas como esse homem do vídeo aqui, elas ficam revoltadas porque no Antigo Testamento falam coisas que elas não concordam, que era do tempo da lei. Exato, foi o que eu falei no início do vídeo. Logo que aquele homem começou a falar. Se ele tivesse um pouco de entendimento espiritual, ele ia entender que toda a maldição dele acabou, toda a maldição acabou em Jesus. Uma vez eu vi uma pergunta, um debate, eu não lembro onde foi, eu não lembro mesmo, não lembro se estava debatendo no Orkut ou onde foi. Eu estava falando sobre os descendentes de Geás, eles ainda estavam com a lepra nos tempos de Jesus, seriam aquelas pessoas leprosas, aquela coisa toda e tal. Então, falou que ele seria amaldiçoado para sempre. O outro falou, não, mas em Jesus toda a maldição foi quebrada. Toda a maldição que o homem tinha no Velho Testamento, por se afastar de Deus, qualquer coisa, Jesus ele veio para quebrar toda a maldição e para resgatar. A África foi condenada, não é condenada, aquela maldição acabou. E a maldição só persiste na vida do ser humano, na medida que ele ainda rejeita o sangue de Cristo salvando a sua vida. Essa é a verdade. O sacrifício de Cristo na cruz, quando é rejeitado, o homem continua debaixo de maldição. Essa é a verdade, não tem outro termo. Só que, irmãos, nós estamos no tempo da graça, tá certo? Então, o que era do Antigo Testamento para ser cumprido de acordo com a lei, hoje nós não precisamos mais. E toda a lei se resume nisso: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. O que era lei para o judeu não é lei para nós hoje, entendeu? Então, vou finalizar aqui, para não ficar muito longo, só para agora acrescentar algo que ele falou. Nós hoje estamos na graça, evidentemente. Mas Deus, ele não ficou bobo não, gente. Vamos comparar uma família humana. Um pai de 50, de 60 anos atrás, lidando com os adolescentes, um pai de 100 anos atrás lidando com os adolescentes, e um pai de hoje. Hoje o pai é mais bobão, mais banana mole, não aceita, a filha faz o que quer, não posso chamar atenção, não sei o que, o filho, levou a mulher para dentro de casa, tá lá no quarto, poxa, eu na minha época eu jamais faria isso, meu pai me daria uma surra, botaria para fora, mas sabe como que é? Não. No tempo da graça, Deus não é esse pai que ficou mais molenga, não. A graça existe, mas Deus continua o mesmo Deus justo do passado. E a graça só existe, só é válida quando a pessoa aceita o sangue de Cristo na vida dela. Fora isso, a pessoa está debaixo da lei e da maldição, na qual será condenada. Então, o tempo da graça não dá direito a homem nenhum escarnecer de Deus. Não é rei de Deus, não se zomba. Aquele homem ali, ele não queimou só a Bíblia, ele zombou de Deus. Então aquele homem ali, ele vai ser condenado pela própria lei da Bíblia. E se ele tivesse um pouco de entendimento, ele ia ver que nada mais do que foi dito em relação à África é para ele ter ficado revoltadinho. Prova de uma mente totalmente distorcida, de um coração completamente fora da realidade espiritual. E é só ele? Não. Pior que no Brasil tem muita gente assim.
ele ainda quer fazer uma nova religião, dizer que é de Deus. Outros ficam revoltadinhos e viram ateus. Outros ficam revoltados em parte com alguma coisa da Bíblia, não querem aceitar estar diante de uma direção, aí viram desigrejados, desviados, qualquer coisa, e só vive o poder criticar a Bíblia e quer citar um outro texto para criticar quem crê a Bíblia. Bom, é isso aqui, estou deixando esse vídeo aqui, espero que esse vídeo viralize. Para deixar também minha consideração final, a Bíblia não é só um livro, mas a Bíblia ela não tem um poder místico para salvar a pessoa, como aquele camarada tentou colocar. O poder dela está em você aceitar as palavras que estão ali, aceitar Jesus, Filho de Deus, e assim ser salvo. É esse que é o poder da Bíblia. As palavras entrar no coração e salvar o ser humano, tirar ele das suas misérias, dos seus pecados, de tudo, da sua nudez espiritual. Então que possamos cada vez mais ficar ligado, ler a Bíblia. Desconfie de qualquer pessoa que por um momento ele diz, olha, hoje não precisamos assim seguir só que a risca da Bíblia. As leis do passado dada ao povo de Israel, conforme o pastor Antônio falou, perfeitamente. Hoje eu não tenho que sacrificar nada no altar, não tenho que guardar sábado, não tenho que me circuncidar, não tenho que fazer nada disso. Tudo isso aí ficou no passado, e o próprio Paulo repreendeu a Pedro por isso. Mas hoje eu vivo na graça, e na graça de Jesus. E toda a Bíblia ela é válida para me exortar e me instruir. Então, são duas coisas completamente diferentes. E qualquer pessoa que critica a Bíblia, em qualquer forma, essa pessoa já está fora da palavra de Deus. Eu digo que a lei do passado ao Israel, ela não serve mais para mim. Mas eu não vou criticar a Bíblia por isso. Eu estou entendendo que é para aquela época. Essa lei não serve mais para mim porque Cristo em si aboliu. Então, há uma diferença. E esse homem não, esse homem ele quer criticar de todas as formas a Bíblia. E não existe meio termo. O cara indo contra a palavra de Deus é a passagem dele direta para o inferno. Aí nós vemos, ele vai ver o poder que essa palavra de Deus tem. Tá legal? Estou terminando por aqui. Espero que tenha sido bem claro, esclarecido para todos. Mais um vídeo de reação que eu fiz aqui. Esse pastor Antônio Júnior, que Deus abençoe muito ele, o ministério dele, a pessoa dele, a família dele. Um ótimo domingo a todos. Fiquem com Deus, um beijo carinhoso a todos. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no meu canal. Pedi para mais um amigo meu hoje no trabalho se inscrever. Ele se inscreveu, mas parece que o YouTube ele vetou a inscrição, parece que não saiu. Ajude a crescer esse canal. Ajude-me a chegar aos 1000 inscritos. Tá legal? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.